Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero aqui compartilhar com vocês a segunda carta do livro de Apocalipse, que é direcionada à igreja de Esmirna. E olha só pessoal, que meditação forte. No capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito assim, ó. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, o apóstolo João, ele escreveu esta carta para o anjo da igreja de Esmirna. Uma carta que o próprio Senhor Jesus mandou ele escrever. E o que me chama a atenção aqui nessa carta é que aquele que manda João escrever, ele é o primeiro e o último, que foi morto, porém, ele reviveu. Todas as religiões adoram um Deus. Maomé, Allan Kardec e outros tantos que existem por aí. Mas o único que morreu e ressuscitou, está vivo, é o Senhor Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Todo caminho fora de Jesus é perdição. Toda suposta verdade é mentira. Toda vida fora de Jesus é morte. Não se pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto. Você pode estar aqui e ser devoto de Maria, de João, de Allan Kardec, de Buda, de Maomé. Todos esses já se foram. Mas o único que está vivo é o Senhor Jesus. Ou melhor, o único que morreu e ressuscitou e está vivo é Jesus. Porque ele foi o único que venceu a morte. Olha só o que diz no versículo 9: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Uma coisa interessante aqui no versículo 9 é que ele nos conhece. Isso é fenomenal. Isso é extraordinário. Ele nos conhece. Porque as pessoas podem falar de você sem te conhecer. Mas se Jesus te conhece, ele vai te honrar. Em contrapartida, você pode esconder muita coisa errada das pessoas. Mas de Jesus você não esconde. Ele fala: olha, eu conheço a tua tribulação, a pobreza, mas tu é rico. Aonde estava a riqueza dessa igreja? Não estava no bem material, mas estava na vida espiritual que ela tinha. E eu quero deixar aqui bem claro que cada igreja aqui no livro de Apocalipse fala a respeito de uma igreja mesmo de fato. Mas também fala de um tipo de cristão.
Quantas igrejas que existem por aí que são ricas, têm condições financeiras, têm recursos, porém, espiritualmente é uma igreja pobre. Quantos crentes, supostos crentes, cristãos, que têm condição financeira, porém, a vida espiritual está um caos. Por isso que Jesus falou: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você conquistar mundos e fundos e perder o principal, que é a sua salvação? Em contrapartida, tem igreja simples, de bairro, humilde, que não tem tantos recursos assim, condições financeiras como algumas igrejas têm. Porém, a condição espiritual dessa igreja é muito forte, porque é uma igreja de propósito, que ora, que busca, que se consagra, que jejua, que tem amor para com as almas. Assim também acontece com alguns cristãos que não têm tanto recurso assim. Eu não estou fazendo aqui apologia à miséria, porque eu creio num Deus que prospera. Mas se tratando dessa carta que a igreja diz Mina, eu tenho que falar assim. Pessoa simples, humilde, que mora numa casa simples, que não tem tanto recurso assim, mas a vida espiritual é um exemplo. São pessoas de caráter, são pessoas honestas, são pessoas que têm amor ao próximo, que ama a Deus acima de tudo, que prega o que vive e vive o que prega. Pessoas que são exemplos a serem seguidos. Aí ele fala assim, olha, no versículo 9 ainda: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Sabe do que Jesus está falando aqui? Da hipocrisia, daqueles que falam uma coisa que são, mas na prática são outras. Falam que são de Deus, mas na prática são do diabo. E ele fala sinagoga de Satanás. Sabe o que é isso? Morada de demônio. Quantos pastores que não se encontram também nessa mesma condição? Você fala que é de Deus, você fala que é um homem espiritual, mas na verdade você está servindo o diabo, você está servindo a Satanás. Quantos obreiros que colocam a mão na cabeça das pessoas para orar, mas na verdade é ele que está precisando de oração. Quantos obreiros que oram por libertação, mas na verdade quem está precisando de ser liberto é ele. Quantos? Sinagoga de Satanás. Sabe o que é isso? Morada de demônio. Pessoas que têm título, têm cargo, têm posição na igreja, porém é uma sinagoga de Satanás. O versículo 10 fala: olha, nada temais das coisas que há de padecer. Por quê? Porque o homem de Deus passa por lutas. O homem de Deus passa por afrontas, por calúnias, por perseguições. Só que Jesus está falando para o anjo da igreja: ó, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Presta atenção. O homem de Deus passa por lutas. O homem de Deus passa também por dificuldades, passa por calúnias, passa por traição. Mas o que a gente precisa entender é que a maturidade espiritual não faz a gente olhar para as circunstâncias, para o cenário que estamos vivendo, mas olhar para a promessa de Deus em nossas vidas. O que é 10 dias?
se comparando com 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto? Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, em Cristo nós também podemos vencer. 10 dias não dá para se comparar a 40 que Jesus passou no deserto. E detalhe, sendo tentado pelo diabo. Porém, ele não caiu em nenhuma das tentações que Satanás apresentou para ele. E Jesus fala: ser fiel até a morte, ou seja, vão ter alguns que vão morrer, vão ser perseguidos, afrontados. Ele está falando: olha, se tiver que morrer por causa da fé, por causa do meu nome, morra. Ser fiel até a morte. Jesus está falando: ó, se vier uma perseguição, perdão pessoal, vai assim mesmo. Se vier uma perseguição que vai custar a sua vida, seja fiel. Seja fiel. Vai valer a pena. Existe uma coroa da vida. É Jesus falando: maior do que a perseguição e a calúnia que vocês vão passar é aquilo que eu tenho preparado para vocês. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, mas para isso acontecer, você precisa vencer. E 3 coisas nós precisamos vencer todos os dias. Primeira coisa que nós precisamos vencer é a nós mesmos. A segunda coisa que a gente precisa vencer é o mundo. E a terceira coisa é o diabo. E não dá para você vencer o diabo sem primeiro vencer a si mesmo. Só vence o diabo quem vence a si mesmo. Quem não vence a si mesmo não consegue vencer o diabo. Não consegue. E você vê que ele fala a respeito da segunda morte. O que é essa segunda morte? Essa segunda morte é para aquele que nasceu apenas uma vez, por vontade do pai e por vontade da mãe. Então esse que nasceu uma vez, então vai receber o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Mas aqueles que nasceram 2 vezes, nasceram da vontade do pai e da mãe, só que nasceram também de Deus. Então esse só vai experimentar uma única morte, porque a eternidade lhe aguarda. A nova Jerusalém, a cidade santa, o lugar que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele. Tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.